Seja muito bem-vindo a mais um episódio da A Voz do Espectro. Hoje nós vamos falar de um assunto sensível e urgente e importante, que é a puberdade e o autismo. Nós temos convidados aqui importantes, de peso, que sabem muito sobre esse assunto. É o caso do Carlos Almeida, que é professor, pesquisador, psicólogo. Carlos, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante. Bom, doutor Abram, que já tem carteira fixa aqui nesse podcast. Doutor, esse é um tema urgente, né? É um tema que é palpitante, vamos dizer assim. Precisa ser falado. Bastante interessante. Uhum. E Daiane, você vai aproveitar bastante essa história, né? Ai, com certeza, porque eu sinto que é um tema necessário. Nós que somos mães e pais de filhos autistas, é algo que a gente quer saber, mas nem sempre a gente tem a informação. Então, assim, estar numa mesa com pessoas que realmente podem orientar e falar o que a gente precisa ouvir, porque tem muita coisa que a gente quer saber, mas nem tudo é falado e é explícito. Então, eu quero saber, é bom eu entender o que se passa. Eu tenho um adolescente, ele tem 15 anos, a puberdade é algo que está gritando lá em casa, então eu adorei o tema. Carlos, para uma criança não atípica, isso já é uma coisa complexa. Agora, vamos imaginar todos esses outros detalhes que estão inseridos ali. Às vezes tem criança não verbal. Como é que os pais podem tratar desse assunto com seriedade? Bom, a adolescência ela já é um tema que dá um belo debate, né? E quando a gente está falando da adolescência de pessoas neurodivergentes, né? A gente, em geral, tem que ir desmistificando muitas coisas, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa desconstruir é a ideia de que pessoas dentro do espectro do autismo, elas não vão passar pela puberdade, né? Ou não vão ter processos que são naturais biologicamente, né? Então, eu acho que discutir isso e desconstruir um pouco a ideia, né? Que a gente tinha muito antes, de que essas pessoas, elas não se relacionam, ou que elas não poderiam, né, desenvolver aspectos biológicos, assim, a gente precisa desconstruir essa ideia, né? E começar a potencializar, na verdade, os interesses, né, as escolhas, né, das pessoas dentro do espectro e pessoas neurodivergentes de maneira geral. De todo modo, discutir a adolescência é sempre um tema delicado, né? Porque, em geral, a gente tem ali mudanças de comportamento, mudanças hormonais do corpo, né? E muitas vezes o que as famílias identificam é que quando essas mudanças elas iniciam, né, você também vai ter uma alteração de comportamento, né, que podem ser comportamentos inicialmente muito desafiadores, né, para os pais e mães conseguirem gerenciar, e para a própria pessoa autista, né, conseguir entender o que está acontecendo com o seu corpo. E a gente, quando fala de pessoas autistas, né, que têm dificuldades de comunicação, isso se intensifica ainda mais, porque como que ela vai conseguir comunicar, né, para seus familiares e sua comunidade coisas que estão acontecendo, né, no seu corpo, né? E aí, por isso que os processos de orientação, que são coisas que a gente deve discutir aqui nessa mesa hoje, né, devem acontecer de maneira apropriada e adequada para a comunicação e para os níveis de suporte de cada pessoa autista. Doutor Abram, esse é um assunto que deve chegar bastante no seu consultório, né? Sim, sem dúvida nenhuma. São questões que a gente deve encarar de uma maneira natural, porque o transtorno do espectro autista, embora ele comece na infância, o indivíduo cresce. Ele se torna um adolescente, ele se torna um adulto. Obviamente que fisiologicamente ele tem um comportamento absolutamente semelhante a qualquer outro indivíduo neurotípico. Então, o que nós temos que fazer é dar uma orientação adequada. Esses pacientes, muitas vezes, eles não têm uma autocensura bem determinada para poder ter um comportamento mais adequado dentro de certos ambientes. Então, a gente encontra, por exemplo, referências do indivíduo que faz movimentos masturbatórios numa sala de aula, que não é o lugar adequado. Da mesma maneira como na sua própria casa, às vezes na sala de visitas, com gente que está lá que não é da família, fazendo a mesma coisa. E assim, em vários outros ambientes. O que nós devemos fazer? A primeira coisa
é realmente orientar esses indivíduos, esses jovens, de como deve ser feito, aonde deve ser feito e o que pode ser feito. Então, cabe realmente aos terapeutas e aos médicos que estão orientando justamente fazer esse tipo de abordagem com a família e mesmo orientando o paciente dentro do que for possível ser orientado para o paciente. Nós temos pacientes que eles não são verbais, isso daí se torna uma coisa um pouco mais difícil, mas sem dúvida nenhuma, com a terapia e com a orientação, as coisas podem ter um caminho diferente. Então eu acho que o mais importante do que tudo é realmente o tipo de orientação e os familiares estarem, vamos dizer assim, atentos a esse tipo de comportamento que não é dos mais adequados, principalmente numa ordem social. Daiane, como você está tratando desse assunto em casa? Olha, no começo da puberdade é a fase mais difícil, porque é onde eles descobrem, então é tudo muito novo, quer fazer o tempo todo. E aí entra a parte que geralmente, não é sempre, mas geralmente quem tem o transtorno do espectro autista, ele tem outra coisa associada. Por exemplo, você olha para a criança e você não imagina, tipo, ai, nossa, você tem um super cuidado. Não vai acontecer, ele não tem a cabeça assim, ele é diferente do outro. E não é. Ele é exatamente igual. Ele pensa que ele vai ter o instinto de querer e ele vai fazer. Só que é o que o Dr. Abraham acabou de falar. Eles não têm noção de que não pode fazer na sala, que não pode fazer na escola, uma coisa que eu acho assim, nossa, cara, eu não sei nem como controlar isso, que já foi problema na minha casa, inclusive, que geralmente a masturbação, ela se associa junto com a pornografia. E é horrível isso, porque você não quer criar um adolescente que olha o mundo, né, de uma forma que não existe. Pornografia é algo que não é uma coisa real. E ele fica pensando que, sei lá, vai encontrar uma namorada que vai fazer a mesma coisa. E não é. Ele acha que aquilo é uma coisa normal, né? E conversar, que é igual o doutor acabou de falar, é muito essencial. Mas, no meu caso, ele é filho de pais separados, então o pai dele pensa de uma forma, eu penso de outra, eu tive uma criação, ele teve outra, então assim, é polêmico mesmo, cara, é muito difícil. Na minha criação, não pode, né? No caso, meus pais ensinou que não pode, que o corpo só pode ser tocado depois do casamento, que tem que ser pelo esposo, até eu criar uma maturidade mental, entender que não é assim que eu posso conhecer meu próprio corpo, inclusive ele também. Foi difícil, foi desafiador, conversar muito, tem hora que a gente fica nervoso, não sabe o que fazer, mas todo dia um desafio novo. Porque, por exemplo, ele faz Kumon, então vai de ônibus pro Kumon. Aí eu fico pensando, meu Deus, se ele, sei lá, encosta numa pessoa e a pessoa não vai entender porque, né, autismo não tem cara. Ele não tem uma cara específica assim, sou especial. Desculpa, não sei o que eu tô fazendo. Não. Então a pessoa vai pensar, meu Deus, é um tarado, vou chamar a polícia, vou fazer alguma coisa. Então é isso que a gente conversa muito em casa. Filho, não encoste em ninguém. O seu corpo é seu, você pode tocar, mas é dentro da sua casa. Tem que ser no banheiro. Não pode assistir pornografia porque é viciante, não é nada legal. Então assim, a conversa é diária, porque parece que eles esquecem. Mas é uma construção de formiguinha. Todo dia eu falo um pouquinho, até eu sei que uma hora vai estabilizar. Vai chegar uma hora que provavelmente ele vai ficar mais tranquilo. Mas no momento tá sendo mais desafiador. Essa hora chega, Carlos? Chega, né? A curva de processo hormonal, ela tende a se adequar, né? A estabilizar. Mas achei super importante essa fala, porque a gente desconstrói o tabu que existe relacionado, né, à sexualidade de pessoas neurodivergentes, né? Porque a gente tinha um mito que é um pouco disso, de que o anjo azul, né, não vai, né, desenvolver interesse sexual. E, na verdade, que bom que a gente vai começando a desconstruir esse mito. Acho que uma das coisas super importantes, assim, né, como já falaram, é o processo de psicoeducação parental e psicoeducação também com o jovem, né? Essa coisa de você orientá-lo sobre ciclos de segurança, né? Quem são as pessoas que podem, eventualmente, né, acessá-lo? Quem são as pessoas que
fazem parte do seu convívio familiar, né? Discriminar junto com esse jovem, né? Classificar as pessoas, por exemplo, o ciclo de familiares que são pessoas muito próximas, amigos e conhecidos, né? Comunidade de maneira geral, e como que eu vou me relacionar diferencialmente com essas pessoas, né? Especificar, inclusive, essas coisas de quem pode tocar, em que parte que pode tocar, né, do corpo. Agora, sobre essa ausência de censura, né, que o Dr. Abraham mencionou, é algo extremamente comum, né, porque é isso, você tem o desenvolvimento acontecendo, né, como acontece com qualquer outro indivíduo. A diferença é que, no caso do espectro autista, você tem uma redução, né, da sensibilidade social, as convenções sociais que estão estabelecidas. E a gente vai precisando ajudar esses jovens a discriminar em quais espaços que ele vai poder, né, dar vazão a esse desejo, né, engajar em comportamentos masturbatórios, por exemplo, que pode ser no quarto, pode ser no toalete, né, e especificar em quais espaços que isso não pode acontecer, né. Então, no ônibus, por exemplo, não é um lugar adequado, né, na escola, idem. E como é que a gente faz isso? Às vezes, só uma orientação verbal, ela controla pouco o comportamento, né? Então, é como se eu dissesse uma regra, e daí, quando o indivíduo está exposto à contingência, que a gente chama, né, na prática lá, a regra ela não controla o comportamento. E aí a repetição é algo fundamental, né? Mais do que a regra, a gente mostrar por meio de histórias visuais, por exemplo, histórias sociais, né? Dando pistas visuais de quais são os espaços apropriados, discutindo com eles ciclos de segurança, né? São coisas importantes e ferramentas que podem ser utilizadas para ajudar os jovens a discriminar em quais espaços que ele pode, quais espaços que ele não pode emitir esse comportamento, né? Mas eu acho que é restritivo que a gente não puna esse comportamento especialmente, né? Porque o que acontece muitas vezes, né, como a Adriana trouxe, por uma questão de uma educação mesmo que a gente tem na nossa sociedade, muitas vezes as famílias não sabem lidar com esse comportamento e agem de maneira punitiva. Então, o jovem, ele engaja em comportamento autoestimulatório, por exemplo, e aí recebe de imediato uma punição, né? E isso vai gerando uma série de outros padrões de comportamento como efeito colateral. Então, é importante você orientar sobre os espaços que isso pode acontecer, né? Mas também usar ferramentas, pode ser histórias sociais ou pistas visuais, para que ele vá discriminando esses espaços, né, também. E a gente está falando, nós estamos na fase ainda da masturbação, né? Mas esse jovem começa o desejo de namorar, por exemplo. E aí, como é que se faz essa operação? Tem uma série muito legal, chama Amor no Espectro, né? Que é uma série feita com pessoas autistas, de fato, que se relacionam, né? O relacionamento, ele é algo extremamente importante, né? E possibilita uma execução, né? Um exercício do amor romântico de maneira apropriada. Então, uma coisa fundamental que a equipe de terapeutas, médicos e familiares precisa estar alinhado quais são os espaços de segurança que a gente vai promover esses relacionamentos afetivos. Porque a pessoa autista, ela pode iniciar, né, interesses afetivos com outras pessoas, né? E aí a gente precisa orientar, como a gente faria com outros jovens também, né? Quais os cuidados que vão ser necessários, né? Como garantir a sua segurança, que momentos que você precisa sinalizar para o outro, o quanto você está confortável ou não, né? E muitas vezes a gente já tem alguns modelos de intervenção que possibilitam esses encontros sociais, né? Mediados. Então você tem as pessoas dentro do espectro que são levadas a espaços sociais para se conhecerem, trocarem ideias, etc., né? E a partir dali poderem desenvolver vínculos afetivos, né? Que podem ser amizades e desenvolvimento de um amor romântico, né? Que pode desencadear a partir daí. Mas o fato de que, independente se essa pessoa ela vai se relacionar afetivamente, romanticamente com outras pessoas ou não, né? O processo de orientação, de psicoeducação, ele precisa acontecer, né? Porque essa fase do período de autoestimulação é inevitável, assim, ela vai passar, né? E aí os desafios eles vão começar a aparecer e a gente precisa estar pronto e encarar isso com naturalidade, como o Dr. Abraham mencionou, né? Saindo dessa posição de tabu, assim, de que não pode falar disso, né, e etc.
né? Então, acho que tratar o tema da autoestimulação é algo necessário dentro de casa, né? As famílias falarem disso é super importante e possibilitarem acesso a cada vez mais informações, né? Escola, como é que a escola trata desse assunto? Você já foi chamada para alguma explicação assim? Como é que são essas ocorrências? Então, na escola, o caso é o seguinte, a orientação é pouca na escola. Então, assim, para eles é tudo muito, nossa, meu Deus, o aluno fez isso. Como se não fosse normal. A diferença é, como ele disse, eles não têm filtro. Então, eles vão fazer em qualquer lugar. No caso do Cauê, ele nunca fez isso na escola, mas ele já fez outras coisas que, tipo, da parte, né? Dessa parte de não adianta. A adolescência chegou, ele quer descobrir. Então, assim, já fui chamada por ele ter, às vezes, encostado na pessoa, aí falou que era brincadeira, mas a gente sabe que, no fundo, é um estímulo, né? Então, assim, outras coisas também, desenhos, eles começam a desenhar coisas que não pode desenhar, pega o caderno e começa a desenhar um desenho ridículo. Então, assim, já fui chamada sobre isso, e a questão é assim, eles não sabem lidar. Nem eles, nem o próprio autista, nem a escola. Então, ele já chegou em casa chorando muito. Mãe, ninguém fala comigo. Tem uma menina que eu gosto tanto dela, ela é minha amiga, mas ela não quer falar comigo. Então, assim, quando eles sabem, é uma criança autista, aí pronto. É um problema pra eles. Então, assim, olha, cuidado com aquele coleguinha, porque ele é autista. Cuidado, tá? Não fala assim com ele. Porque eles automaticamente, eles criam uma sociedade que olham eles com outros olhos. E ele pode ter, sim, o espectro, mas ele é normal, cara. Ele é um ser humano normal. Então, assim, vai ter o amor, ele vai se apaixonar, com certeza. Ele vai querer se relacionar. De repente, ele não vai nem se relacionar com uma pessoa que é neurodivergente. Entendeu? Então, assim, por que a sociedade criar um mundo diferente pra eles? Não, ele vai viver no mesmo mundo que eu, ele vai ter 15 anos do mesmo jeito que eu tive. Eu tive vontade, eu tive impulso sexual, eu tenho certeza que outros meninos também tiveram, e tem, inclusive, só que a gente tem que tratar isso de uma forma mais clara, pro pessoal entender que ele vai passar por isso, e é normal, não precisa de censurar ele. Eu já tive momentos que foi difícil, igual ele falou, no primeiro momento você quer punir. Eu já fiz isso, não vou negar. Eu já puni, cheguei. Não pode, que coisa feia. Vamos parar com isso. Se eu souber de novo, a gente vai brigar. Mas eu errei, cara, eu errei. Mas a mãe não vem com manual de instrução, nem filho. Então foi na hora que eu parei e falei, cara, fiz errado. Vou ver o que eu faço. Vamos, né? E já conversei, inclusive, com a doutora Stephanie, que é a psicóloga dele. E ela falou assim, Dai, vamos fazer o seguinte? Conversa com ele de uma forma assim. Como é que tá, assim, o desejo? Como é que você tá conseguindo controlar? Qual que é a escala? O que que você tá fazendo pra gente conseguir chegar num respeito no ambiente, né? Não sair desrespeitando ninguém, mas saber conversar. Mãe, tá difícil, eu não tô conseguindo. Então, assim, hoje a gente consegue ter um diálogo mais claro, mas já tive momentos bem difíceis que eu fiquei muito nervosa com situações que aconteceram e não soube lidar. Doutor, acho que isso é uma coisa muito forte, né? Porque ninguém sabe direito como trabalhar com isso. E é muito mais fácil trabalhar com a rigidez, tentando achar que vai resolver isso dessa maneira, mas isso não existe. Não, mas não tem nada a ver. Essa rigidez, ela não inexiste. É absolutamente desnecessária. O que acontece é isso. O que você precisa realmente é orientar e mostrar o que fazer, quando fazer e aonde fazer. Isso daí é que é muito importante. Agora, quanto a esse amor afetivo em relação a outras pessoas, etc., em primeiro lugar, a gente tem que considerar que depende do grau de comprometimento do indivíduo. Então, tem indivíduos que têm uma autonomia maior, tem outros que têm uma autonomia menor. Isso daí passa a ser uma coisa um pouco mais complicada da gente lidar. Então, nos indivíduos que têm maior autonomia, isso daí pode ser uma situação bastante cômoda, por vezes. Mas eles, mesmo na sua autonomia, eles têm dificuldade de contato social. Então, muitas vezes fica difícil de abordar outras pessoas, de abordar alguém que eles têm algum interesse, porque falam um pouco, se ligam um pouco socialmente, e isso daí implica numa dificuldade maior. A gente
no fim das contas, a gente vai girar em torno de tudo isso e vai acontecer da gente chegar num ponto em comum. A orientação é fundamental. É o mais importante de tudo. Então, assim como ela está contando que a experiência dela em casa, que dependeu do quê? Dependeu de orientação. Ela está orientando essa falha na escola, porque a escola deveria ter um mecanismo, vamos dizer assim, de inserção desses indivíduos e mesmo orientar os próprios colegas, isso daí faz parte do processo inclusivo, de orientar os outros, mas mesmo os professores não estão muito preparados para tudo isso. Para eles também é uma surpresa, e é uma surpresa que eles não sabem lidar com isso. Essa que é a verdade. Teria que ter uma orientação melhor dentro das escolas, professores, etc., para que possa fazer uma inclusão adequada e, mais do que tudo, mostrar para os outros alunos que é uma pessoa que tem que ser absorvida dentro da sociedade e não ser rejeitada, como a grande maioria das vezes acontece. Sim. Verdade. E isso é muito desafiador, né? Mexer com essa estrutura, a escola, porque tem todos os formatos ali de pessoas, né? Exatamente. Assim, eu acho que a escola é extremamente importante, né? Mas a gente tem um desafio enorme, porque é isso, a gente tem diferentes concepções de visão de mundo, né? A gente tem os colegas e etc. Isso que a Dani trouxe, né, sobre os colegas começarem a fazer separações, isso já ocorre no processo de desenvolvimento regular, né? Então você tem lá os adolescentes que criam seus subgrupos e etc. O que a gente tem que tomar muito cuidado, que é isso que o Dr. Abraham mencionou, dentro da escola, o processo de inclusão ele precisa acontecer de tal modo que a gente consiga evitar que os jovens, né, que não são autistas, por exemplo, possam de alguma maneira estigmatizar pessoas dentro do espectro, né? Porque isso eventualmente ocorre, infelizmente, né? Então, um grande trabalho que precisa ser feito da escola passa, primeiro, por trabalhar a questão da sexualidade, independente se eu estou falando de pessoas neurodivergentes ou não, porque é importante para todo mundo um processo de educação sexual, né? E quando a gente está falando da neurodiversidade, né, desconstruir a ideia de que não pode falar do tema, né, para evitar que esses subgrupos, né, eles possam de alguma maneira isolar a pessoa autista, né, porque isso produz outros efeitos comportamentais, né, então isolamento, né, autodepreciação, né, comportamentos que vão não vão aumentando a autoestima dessa pessoa. Então, a ideia é que a gente possa garantir a inserção deles nos grupos sociais, que ele possa se sentir de maneira integrado, né, e tendo a sua forma, né, de ser e agir no mundo de maneira validada, né. Agora, é um desafio na escola, porque a gente está lidando com, grande parte das vezes, né, professores que não têm o preparo necessário, mas não só, a gente tem desafios estruturais também na escola. Então, salas muito grandes, às vezes, né? Você tem diferentes estilos comportamentais dentro da sala de aula, né? Às vezes, o tempo que você tem para fazer um processo de psicoeducação em sala de aula é muito curto, né? Então, a gente tem uma ausência de especialistas dentro das escolas, né? Então, estou falando de psicólogos, por exemplo, né? De psicopedagogos que possam ajudar nesse trabalho, né? E a gente acaba tendo uma defasagem grande dentro desses espaços escolares que poderiam contribuir, né, para esse processo educacional, além da barreira cultural, né? Sim. Que eu acho que é uma das principais, assim, da gente conseguir tratar disso. E como preparar esses jovens para a vida adulta? Eu acho que passa pela orientação, sem dúvida, né? A gente precisa trabalhar muito, desde muito cedo, o processo de orientação. Eu acho que uma coisa que o Dr. Abraham mencionou, que é fundamental, é a gente ficar atento aos níveis de suporte, né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito porque a gente tem que considerar de que as pessoas autistas, né, é um grupo
vulnerável, um grupo dentro que apresenta muita vulnerabilidade, né? E aí, quando a gente está falando de aspectos, principalmente da adolescência, que envolve, né, relacionamentos românticos, por exemplo, eles ficam muito suscetíveis a pessoas mal intencionadas, por exemplo, né? Então é importante que a gente tome muito cuidado e faça um trabalho de bastante orientação dentro desses ciclos de segurança que eu estava mencionando anteriormente, né? Quais são as pessoas que você pode falar sobre isso, quais as pessoas que você vai permitir que se aproximem de você, né? Quais as pessoas que podem, eventualmente, você pode convidar para vir em casa, para convidar para tomar um suco, por exemplo, né? No recreio e tal. E aí a gente precisa ficar atento aos níveis de suporte para garantir de que as pessoas que têm, né, interesse de se relacionarem, né, elas possam exercer a sua afetividade. Eu tenho um cliente que eu acho que exemplifica bem isso, que ele está numa fase, está com 17 anos, e ele diz assim, olha, eu quero namorar, né? E aí ele elencou uma pessoa na escola, né, que ele quer que seja namorada dele, né? E o nosso trabalho é orientá-lo de que não basta só ele querer que a pessoa seja namorada dele, né? Outra pessoa também precisa querer isso, né? Isso é muito difícil devido a essa inflexibilidade, né, cognitiva que a gente identifica dentro do espectro. E um dos passos que a gente adota é, de maneira muito lógica, né, ir orientando com ele passo a passo de como você constrói uma relação afetiva com outra pessoa, né? Partindo do princípio de que para o outro ele ter interesse em você depende de você ser uma pessoa agradável, de que você seja gentil e etc. também, né? E isso vai sendo construído no processo de psicoterapêutico, né? De você ir orientando ele nesses passo a passo de maneira muito lógica, de você construir com ele, às vezes, um checklist, inclusive, de quais comportamentos a gente pode emitir determinadas convenções sociais, né? E eu acho que aqui é importante a gente discriminar que a ideia não é, de qualquer maneira, né, normatizar padrões de comportamento, mas especificar para esse jovem quais os desafios que ele pode enfrentar nesse processo, né? Que são muitos. Então ele pode chegar numa pessoa que ele tem interesse e a pessoa dizer, não quero, né, me relacionar com você, como foi o caso, por exemplo, desse adolescente, e a partir dessa questão ele desorganizou, né, a gente precisou conduzir de outras maneiras, né? Então acho que o processo ele vai ter uma participação fundamental da família, né? De entender de que o seu jovem, né, que muitas vezes desconstruir a ideia, né, daquele que a gente falou, de um anjo azul, né, é difícil para algumas famílias, né, de que meu filho ele tem interesses sexuais, ele tem interesses afetivos românticos e tal. Então, o processo de psicoeducação parental, né, ele precisa caminhar junto com o processo de psicoterapia, orientação e intervenção junto ao cliente, ao paciente também, né? Como mãe, até agora, o que foi mais importante que você aprendeu nesse processo aí da puberdade e que dica você daria aí para as outras mães que estão nos ouvindo? Olha só, isso é um aprendizado todos os dias que a gente leva para a vida, todos os dias é novo, todo dia é um desafio novo, mas essa parte de conversar e entender que ele vai sim ter a fase dele e que é normal, e tirar também da cabeça essa ideia de, meu anjo azul nunca vai fazer nada disso, eu não tenho nada, não existe. Então, é isso que eu aprendo tanto aqui, né, com orientação deles, que são profissionais da área, trabalham com isso todos os dias, e essa parte também que ele trouxe do adolescente, que ele trabalha em específico. Quando eles colocam algo na cabeça, é difícil de tirar, é muito complicado. Só que eles são inflexíveis para poder aceitar algumas coisas. E às vezes, por exemplo, me apaixonei por uma menina, mas o que ele faz para corresponder, assim, para que ela corresponda? Como eles não sabem muito lidar com sentimento, então ele não consegue levar uma lembrancinha, falar um bom dia mais delicado. Então, assim, é um oi muito básico. Como é que a menina vai se apaixonar por uma pessoa que, né, é sempre complicado? E o ano passado, inclusive, ele se apaixonou pela menina e ele falava comigo em casa. Só que ela mandava mensagem no Facebook dele, super assim, educada, porque parecia que ela tava gostando também. Oi, Cauê, bom dia, você vai pra escola hoje? Ele respondia básico, não. Cara, era muito... Eu falava assim, como é que ele vai mostrar pra ela que ele gosta dela? E ele chegava em mim e falava, mãe, eu sonhei com ela hoje. Eu sabia que um sentimento rolava, mas no final do ano, ela ficou com raiva dele, porque ele não correspondeu.
Mas não é que ele não queria corresponder, ele não estava conseguindo. Então, assim, essa orientação todos os dias e levar para o profissional que cuida deles, para ajudar a gente, falar, olha, tá acontecendo assim. Eu acho que a gente ser aberto com quem cuida deles, automaticamente quem cuida deles cuida da gente também, para preparar melhor o nosso adolescente para o mundo. Sim. Eles precisam de uma preparação para ser um pouco mais flexível com o sentimento deles e eles também se olhar com mais carinho, entender assim, eu posso, eu consigo, nossa, cara, eu falo para ele todos os dias, eu elogio e falo, filho, você é super inteligente, você é capaz, você vai conseguir, na hora certa você vai ter uma namorada, mas respeita o tempo, respeita seu corpo, respeita as outras pessoas e respeito assim, ao próprio corpo e a mente dele mesmo, a forma dele pensar, eu acho que é fundamental. Ele vai saber, na hora certa ele vai saber. E se eu já falei pra ele, se você tiver dificuldade, você pode contar comigo. Conta comigo, conta com a sua terapeuta. Seu pai vai te ajudar, tem meu esposo também que tá em casa, então assim, a gente é uma família, é todo mundo um time. Aonde você não estiver confortável de falar, vai pro outro lado, alguém vai te ajudar. Então, é muito necessário conversar todos os dias e reforçar que vai acontecer, mas que eles têm que entender como pode acontecer, e se eles não estiver conseguindo compreender muito o momento, eles pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, porque sozinho é difícil mesmo. Eles pensam de uma forma que muitas outras pessoas não entendem, então é mais complicado. Então, aprender com eles aqui que a conversa é fundamental, isso é muito bom. Compreender também que em muitos momentos eu já errei, é necessário, mas assim, é um aprendizado diário, e isso é fundamental. Para as outras pessoas que têm filhos também, autistas, que estão passando pela puberdade, também entender que a puberdade não é só masturbação. A puberdade é sentimento, é um mix, assim, eles ficam muito nervosos, e às vezes você associa e fala, nossa, é porque ele é autista. Não, cara, é um monte de emoção misturada, e ainda tem a parte dele ser autista também. Então, acolher, abraçar, e falar, tá tudo bem, vai passar, o que tá acontecendo? Ai, hoje na escola foi difícil, Aí, do nada, eles viram pra você e falam, mãe, tá nascendo um pelinho aqui? É muito louco. Você fala assim, é normal, cara. Vamos entender com mais carinho, né? E eles realmente não têm filtro, mas eles têm muito amor. Que legal. Doutora Abramo, para a gente encerrar, eu queria que você desse uma orientação, explicando, reforçando novamente que isso é uma fase, né? Uhum. É uma fase que... Vai passar. Que demora um pouquinho para passar. Não é uma fase que é do dia para a noite. Então, nesse sentido, o que precisa realmente é uma orientação adequada. Seja terapêutica, seja da família, seja do médico que está orientando. Então, tem que ser também uma orientação multidisciplinar, em todos os sentidos. É isso que precisa. Claro que é uma fase que passa, mas ela, para quem vivencia, essa pequena fase pode parecer séculos, né? Então a gente tem que ter paciência que isso daí, sem dúvida nenhuma, vai se superar, mas sem uma boa orientação não vai superar nunca. Precisa da cooperação de todos. Sim. Carlos, para encerrar, orientação aí para os pais? Olha, eu acho que encarar esse processo com muita naturalidade, né? Entendendo de que é uma fase importante de desenvolvimento, né, que muitos aspectos vão ser construídos, vão ser desenvolvidos, a autopercepção, a autoestima, né, desse adolescente, ela precisa ser levada em consideração, ofertar espaço de escuta, eu acho que como a Daniela e o Dr. Abraham pontuaram, né, para que esse jovem ele fale sobre seus interesses, o que está acontecendo com o seu corpo, essas mudanças, pequenas mudanças que às vezes ele vai percebendo, né, como os pelos, por exemplo, que a Daniela falou que acontece. Quer dizer, você ofertar escuta, uma escuta ativa mesmo, e validar essas mudanças que vão acontecendo no corpo do jovem, e também estar receptivo a eventuais queixas que ele venha trazer sobre os relacionamentos, amizades, por exemplo, no ambiente escolar, né? Porque nesse momento a gente começa a ter, nos adolescentes, essa organização de subgrupos. Então eu tenho jovens que se identificam com coisas que eu me identifico, então é natural que eu me aproxime mais dessas pessoas e fique mais próximo de outros grupos e etc, né? E aí, nesse sentido, algumas pessoas, alguns jovens, eles podem se sentir eventualmente deslocados, então é importante oferecer espaço de escuta e orientá-los de como eles podem
tentar uma inserção com outros grupos de pessoas que tenham interesses comuns também, né? Porque isso vai formar uma rede de apoio para que eles possam se sentir fortalecidos nesse ambiente social, né? Com certeza. Bom, agradeço a presença de todos. Acho que o papo hoje foi muito importante. E necessário. Necessário. Então, se você conhece alguém que está vivendo esse momento da puberdade, compartilhe esse vídeo que vai ser importante para ele e para a gente também. Obrigado, até o próximo.